Quando o palhaço da turma foi longe demais, História 1. Eu conheci um cara que foi estudante do ensino médio no final dos anos 60. Ele e o melhor amigo dele eram muito próximos, só que eles namoraram a mesma garota. Meu amigo namorou ela primeiro e agora o amigo dele estava namorando ela, sem problemas, mas os dois entendiam como as pessoas poderiam perceber isso como algo que pudesse acabar com a amizade deles. Eles tinham uma pegadinha toda planejada. O melhor amigo dele pegou alguns sachês de ketchup em um restaurante fast food. Depois do almoço, ele estava sentado na sala de aula, com os sachês um pouco rasgados e escondidos discretamente em sua mão. E o meu amigo estava com a pistola de festim da equipe de atletismo. Acho que você já pode imaginar o que vai acontecer. Meu amigo correu para a sala de aula e gritou: "Você não vai roubar minha namorada de mim. Se eu não posso ter ela, ninguém pode." E então ele disparou a pistola que estava carregada com munição falsa na direção do seu melhor amigo. O amigo, que pulou de sua cadeira durante a gritaria, segurou o peito com o ferimento de bala falso, espalhando o ketchup por toda a sua camiseta branca. E em seguida fingiu desmaiar. Meu amigo disse que o olhar de horror no rosto de todos os alunos da sala de aula foi incrível. Ele e seu melhor amigo foram suspensos. História 2. Alguém que estava na mesma série que eu na escola, que disse uma vez que queria ser médico, bebeu um frasco de sabonete líquido para as mãos por R$ 5. Ele disse que fez isso porque não tem nada de ruim no sabonete líquido. Não preciso nem dizer que ele teve que fazer uma lavagem estomacal. História 3. Tinha um aluno que achou que seria engraçado cheirar uma linha de pimenta do reino, e não foi uma linha pequena. Então, ele cheirou a pimenta e instantaneamente começou a gritar. Seu nariz estava jorrando sangue, e eu honestamente acho que ele estourou uma veia em seu olho. Ele saiu correndo da sala e depois nós vimos uma ambulância chegar na escola. História 4. Na época, tinha um palhaço da minha turma e outro no último ano. Eles combinaram de jogar papel higiênico em todo o pátio da escola como uma brincadeira. Eu esqueci exatamente o que era, mas tinha algum tipo de evento muito importante acontecendo naquele dia, e nós iríamos ter muitos visitantes naquela tarde. O diretor não achou graça. Ele disse que se eles tivessem feito isso em qualquer outro dia, ele provavelmente deixaria passar depois de fazerem a limpeza. Eles levaram advertência e um dos professores os fez pedir desculpas pessoalmente ao zelador idoso que teve que limpar tudo no escuro enquanto estava muito frio. Edição: o zelador encontrou a bagunça quando chegou à escola naquela manhã, enquanto ainda estava escuro por volta das 6. Ele começou a limpar sozinho antes que alguém soubesse quem tinha feito aquilo. A secretaria pegou as imagens das câmeras de segurança externas mais tarde naquela manhã, e por se tratar de uma escola tão pequena, eles foram identificados em cerca de 30 segundos. História 5. Eu era o palhaço da turma, e eu fui longe demais. Na 7ª série, era aula de matemática, e o nome do meu professor era João. Não sei porquê, mas naquela época da minha vida, eu só queria um pouco de atenção. Eu ansiava por isso. Queria que todas as outras crianças prestassem atenção em mim. Ele era um bom professor, e eu era um péssimo aluno. Não consigo lembrar exatamente porquê, mas fiz o professor me expulsar da aula mais uma vez. Os alunos não podiam levar os livros didáticos para fora da sala de aula, mas eu ainda estava com o meu na mão quando fui expulso da sala. Só fui perceber quando a porta se fechou atrás de mim. Abri a porta e o professor estava sentado de costas para a porta e sua cadeira um pouco perto. Joguei o livro dentro da sala e passou muito perto da sua cabeça. E eu disse algo besta.
mas não lembro o que foi. Depois que o livro caiu no chão, o professor se levantou muito rápido. Eu nunca tinha visto um professor ficar tão bravo quanto ele estava. Honestamente, não consigo me lembrar o que aconteceu comigo depois daquilo. Professor João, se por algum motivo você estiver no Reddit e lendo este comentário, sinto muito. Como um adulto, eu olho para trás e percebo o quão babaca eu fui com você. Você não merecia. Percebo o quanto você deve ter desejado me bater naquele momento. E eu definitivamente merecia. Mais uma vez, sinto muito. Você era um homem bom e você realmente queria fazer a diferença. História 6. Na sexta série, tínhamos uma jovem japonesa que estava nos ensinando japonês. Quem diria? Um dia, durante aquela aula, o palhaço, que era um garoto esquisito que chupou o dedo até a quinta série, jogou um elástico e acertou o olho dela. Sua reação inicial foi engraçada para crianças de 12 anos. Então todo mundo riu, até que ela começou a gritar: "Meu olho! Quem jogou isso no meu olho?" E tal, antes de gritar: "Eu te odeio!" e saiu correndo da sala. Nosso professor regular, que não estava presente no momento, voltou e sua reação foi exatamente o que todos precisavam. Ele não gritou, apesar de ser conhecido por gritar, mas não naquele dia. Ele deu um sermão na sala sobre como foi terrível tratar ela daquele jeito, enquanto ele estava com lágrimas escorrendo no rosto. Ele disse que estava muito envergonhado por ter acontecido isso justo em sua sala de aula. Eu não sei por quanto tempo ele ficou falando, mas, eventualmente, algumas meninas começaram a chorar, e até mesmo os meninos pareciam estar quase chorando. Eu só sei que eu também me senti mal, apesar de ter tratado ela sempre com respeito, mas eu também ri quando o resto da sala riu. Acho que é natural. Aquele sermão nos acordou para a vida, mas infelizmente nunca mais a vimos. Eu não sei que punição o palhaço recebeu. Mais tarde naquele ano, ele começou uma briga comigo, eu revidei e ele teve o que merecia. História 7. Ele tentava pular no estilo parkour de mesa em mesa durante todo o período de aula. Às vezes ele caía de forma engraçada, quebrava as coisas e também caía em cima das pessoas, tentando fazer os outros rirem. Foi parar várias vezes na diretoria por tentar correr nas paredes, contar piadas horríveis ou tentar equilibrar objetos grandes em cima de si mesmo. Ele sempre quis atenção. E nós só queríamos prestar atenção na aula. Todos nós, inclusive o professor, passamos a ignorar ele. Um dia ele não aguentou as pessoas que não prestavam atenção nele, então ele tentou ver se, pela primeira vez, ele conseguiria fazer um mortal de costas. E caiu de cabeça no chão. Ele não apareceu na escola por um tempão depois disso. História 8. Ele pôs alguma coisa no café do nosso professor de carpintaria. Felizmente, nosso professor reconheceu os efeitos e imediatamente ligou para a secretaria e disse que precisava ir embora porque estava se sentindo muito mal, mas disse que ia ficar na sala esperando chegar um substituto. O substituto chegou em cerca de 15 minutos e nosso professor de carpintaria saiu. Na hora do almoço, vimos que o carro dele ainda estava estacionado no estacionamento da escola. Isso foi bem antes dos telefones celulares, então não tinha como ele ter ligado para alguém. Ficamos sabendo que ele foi para um parque local e esperou os efeitos passarem, ao perceber que tinham colocado algo no seu café, e como ele foi um adolescente nos anos 70, ele identificou que a substância era bala, porque ele já tinha usado antes. No dia seguinte, ele deu aula normalmente e não falou nada sobre o acontecido. História 9. Ele ficou de castigo depois da aula durante o intervalo, como uma forma de punição por atrapalhar demais as aulas, ou algo assim. A professora então precisou sair da aula para tirar um xerox de alguma coisa, e ele se levantou e começou a mexer na carteira dela. Quando ele viu que ela estava voltando para a sala de aula, pensou que seria engraçado correr até a porta e fechar com toda a força na mão dela. Ela quebrou 2 dedos e teve um forte ataque de pânico. Ele foi suspenso por 2 dias
e a escola tentou processar ele. História 10. Ele colocou laxante no café do professor. Ele acabou sendo suspenso e o professor tentou processar ele. História 11. A sala da minha professora de ciências favorita tinha um daqueles tetos que tem umas placas de isopor. Todos os dias, depois da escola, eu pegava uma régua e selecionava aleatoriamente uma única placa do teto para levantar e colocar torta fora de sua moldura. A sala de ciências estava muito bagunçada, então não parecia muito óbvio. Depois de 3 semanas, eu tinha tirado 15 placas do lugar. E a professora ainda não tinha percebido. Na 4ª semana, ela percebeu de repente e pensou que sua nova turma de alunos tinha feito tudo aquilo de uma só vez, como uma pegadinha enquanto ela não estava olhando naquela manhã. Ela gritou com eles por 15 minutos sobre desrespeitar sua sala de aula e depois fez com que todos colocassem as placas do teto de volta em suas posições corretas. Eu nunca tive coragem de contar para ninguém que fui eu que tinha feito a pegadinha, depois de ver como ela ficou com raiva. Eu achava que era uma pegadinha inofensiva, mas pela reação dela, obviamente não interpretei a situação corretamente. História 12. Pouco antes do campeonato regional de basquete ou algo assim, ele pegou umas 20.000 bolinhas de sílica e jogou na quadra do ginásio. Aparentemente, a sílica reage com o verniz da madeira e acaba estragando. Então eles tiveram que remover toda a madeira e colocar um piso novo. Tenho quase certeza que ele passou algum tempo preso por vandalismo. História 13. Não foi um momento único, mas o palhaço da nossa turma levantava a mão com tanta frequência para fazer perguntas estúpidas que a nossa classe estava literalmente de alguns dias a uma semana atrasada, se comparada com a outra turma que não tinha ele em termos de apresentação de slides. O professor teve que literalmente estabelecer uma regra de que ele só podia fazer uma pergunta por dia. História 14. Primeiro ano de faculdade. Esse cara estava sempre perseguindo as garotas para chamar atenção. E a garota que sentava na frente dele veio uma manhã e colocou a bolsa entre as mesas. Ele começa a mexer na bolsa, que tinha spray de pimenta escrito em rosa no chaveiro bem evidente, e começa a brincar com o spray de pimenta, imitando como ela colocou perfume no corredor logo antes de entrar. Ele então aciona o spray de pimenta. Ele só queria dar uma espirradinha, mas era uma daquelas latas que trava automaticamente depois de acionada. A lata esvaziou naquela sala de aula pequena e fechada. Estávamos todos tossindo e com os olhos lacrimejando. O professor entra, imediatamente começa a tossir e lacrimejar. O cara, da maneira mais calma possível, explica o que aconteceu. O professor, que também é seu treinador de beisebol, olha bem nos olhos dele e diz: "Você é um idiota, aula encerrada." O professor estava tão bravo que foi preso 2 semanas depois por sufocar o cara durante um treino. História 15. Eu sempre detestei esse garoto. Ele era um ano mais velho do que nós e deveria estar no ensino médio, enquanto eu estava terminando o ensino fundamental. Até onde eu sei, ele ainda está no primeiro ano, apesar de que deveria estar terminando o ensino médio. Embora eu nunca tenha gostado dele, porque ele constantemente interrompia as pessoas, brincava de uma maneira irritante, falava incrivelmente alto e nunca era engraçado, o resto das pessoas gostava dele, até meus amigos. Mas um dia ele arruinou tudo isso. Estávamos fazendo um trabalho sobre o Japão feudal e aprendendo tudo sobre como eles cultivavam e tal. Ele decidiu que naquela hora seria um ótimo momento para fazer uma piada sobre arroz, em voz alta. Ele disse algo como: "Eles provavelmente pararam no tempo e não evoluíram culturalmente porque eles só comem arroz." Ele achou que estava sendo engraçadíssimo e normalmente as pessoas riam também.
Mas não dessa vez. Todos nós só ficamos olhando para ele, e ele continuou rindo. Ele repetiu a piada de novo e de novo. E a pior parte, tinha um garoto asiático na nossa classe. Não era japonês, mas era asiático. Ele decidiu, em sua infinita sabedoria, que aquele seria um ótimo momento para dizer que o garoto asiático entendeu a piada. Não sou eu protegendo nomes. Foi exatamente o que ele disse. Depois disso, a vida dele ficou muito difícil em nossa sala. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.